A gente recebe aqui no estúdio CNA Amanda Rosa, assessora técnica da Confederação, em pauta um dos assuntos prioritários para a Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA, a taxonomia sustentável brasileira. Eu vou fazer uma pergunta óbvia. Bem-vinda, primeiro, Amanda, mas o que é taxonomia? Bom, muito obrigada pelo convite. A taxonomia é um instrumento complicado, porque ele é um instrumento novo, né? Então, todo mundo tem essa dúvida. A taxonomia, ela cria um sistema de classificação das atividades econômicas do país. Então, você pega ali por KNAIs, então KNAI A, KNAI B, KNAI C, o da agricultura é o KNAI A, e dentro das atividades desse KNAI, você cria um sistema de classificação, que classifica as atividades como mais sustentáveis, menos sustentáveis, e ele serve para redirecionar o fluxo de capitais, tanto no mercado de investimentos, quanto para promover benefícios para o financiamento. Então, ele é um instrumento que ele enquadra as atividades em níveis de sustentabilidade, e você pode adequar ali a sua atividade àqueles níveis. Quando este trabalho estiver concluído, esse instrumento estiver funcionando, a gente pode destacar que ele pode se transformar na principal referência para o mercado e para os investidores em termos de atividades sustentáveis no país? Principalmente quando a gente fala em mercado de ação, assim, outros países já têm uma taxonomia, né? A própria União Europeia tem uma taxonomia, e o que ele ajuda é que na hora que um investidor está construindo ali o seu portfólio, você tem uma referência do que aquele país considera como sustentabilidade. Então, a Bolsa, por exemplo, você já tem vários índices de sustentabilidade, você tem várias formas de classificar os ativos dentro do seu portfólio, e a taxonomia é mais uma dessas referências. Então, você consegue adicionar um critério a mais, que é um critério que é validado por um governo, então ele se torna uma referência para isso. No propósito do financiamento, você consegue ali diferenciar as atividades, né? Consegue incentivar que o seu financiamento tenha uma parcela mais sustentável, então ele acaba se tornando uma grande referência. Pelo que eu estou percebendo, Amanda, que a senhora destacou investimentos e financiamentos. Se uma atividade do agro for considerada por esse instrumento sustentável, teoricamente, essa atividade terá mais chance de atrair investidores e, consequentemente, de obter até juros mais baixos em determinados financiamentos, ter o selo verde, ter o selo de atividade sustentável? Exatamente. Essa é uma das principais ideias, né? Você conseguir sinalizar para o mercado quais são as atividades que são sustentáveis. Então, assim, dentro desse rol de financiamento, você consegue falar, o nosso país está priorizando investimentos que são mais sustentáveis e essas são as atividades que a gente considera como tal. Então, é um grande incentivo aí. A CNA, ela está se preparando, claro, para participar em novembro da COP30. Há várias atividades sustentáveis dentro do agro brasileiro, já vários selos, né, de racionalidade, de sustentabilidade. Na visão da senhora, esse instrumento, a taxonomia sustentável brasileira, de que forma ela pode influenciar na produção agrícola e trazer benefícios para o produtor? Então, a gente consegue ver que essa é uma política que ela está sendo trabalhada de uma forma diferente do que a gente vê, né, normalmente, né? Porque a taxonomia ela tem funcionado por meio de incentivos e não por meio de limitações. Então, isso já é uma grande mudança que a gente vê na própria construção da legislação ambiental no Brasil. Então, isso é uma oportunidade que a gente tem de enquadrar as nossas atividades, as atividades agropecuárias, em um grau de sustentabilidade que é balizado pelo governo. Então, isso é um grande benefício. Mas, igual todos os instrumentos, é um instrumento que também tem riscos. Então, a construção da taxonomia, ela tem que ser feita de forma adequada exatamente para a gente não ter limitadores da produção agrícola. É claro, a gente tem que valorizar as melhores práticas, a gente tem que valorizar os produtores que estão em conformidade com a legislação ambiental vigente. E se esse instrumento é construído de forma adequada, a gente minimiza os riscos de limitação de produção agrícola, né? Isso é o que a gente tem trabalhado aqui. De que forma a Comissão Nacional de Meio Ambiente está acompanhando todo esse processo, essas discussões? Então, a CNA atualmente faz parte do Comitê Consultivo da Taxonomia, que conta com outros representantes aí da economia real.
E a gente consegue, né, construir esse instrumento junto com o Ministério da Fazenda, que é o ministério responsável, né? Então, isso já é uma grande vantagem, a gente consegue acessar os textos com alguma antecedência, se preparar para as discussões técnicas que vão vir. E a gente tem acompanhado muito de perto a construção de todos os cadernos e avaliado quais são os riscos individualmente para cada uma das cadeias que vão ser classificadas da taxonomia. A gente também tem contato com o apoio das federações, claro, até no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, juntando. Quando a gente tem essa capilaridade, a gente consegue ver o que é específico de cada estado, né? Então, às vezes, tem estados que têm coisas muito específicas que podem ser afetadas por algum critério da taxonomia, e a gente quer minimizar esse risco, contando com o apoio de todas as federações, da nossa equipe técnica de várias coordenações e acessando os textos com uma antecedência, né? Para a gente conseguir posicionamentos, né, adequados. Então, o desafio é que todas as cadeias produtivas do agro sejam enquadradas de uma certa forma dentro de atividades sustentáveis, né? Agora, para essa primeira versão da taxonomia, eles priorizaram 7 cadeias. Então, a gente tem algumas cadeias da aquicultura, o pirarucu, o tambaqui e a tilápia, se eu não me engano. A gente tem alguns de produção florestal, eucalipto e regeneração assistida, a pecuária foi incluída, binômio soja e milho. Então, algumas atividades que são uma das principais do país foram incluídas. O que é legal, assim, da taxonomia é que cada atividade tem os seus próprios critérios. Então, isso também é uma oportunidade de não tem como você falar que os mesmos critérios têm que ser aplicados para pecuária e para eucalipto, né? Então, é até justo esse critério, exatamente. Né? A definição é justa, né? Exatamente. Então, isso é uma grande vantagem, mas existem cadeias que ficaram de fora, né? Que a gente deve ver essas cadeias entrando na taxonomia em um segundo momento. De qualquer forma, nesse primeiro momento, como a senhora bem ressaltou, atividades pesadas, digamos assim, do agro vão ser contempladas, já vão entrar nessa primeira fase, e com critérios justos e bastante racionais. As peculiaridades de cada atividade estão sendo respeitadas. Isso é o que a gente espera do texto final, né? Até o momento a gente está avaliando o que já saiu, que está sendo colocado em consulta pública agora, até março. Lógico, como todos os instrumentos, existem alguns riscos que a gente está acompanhando muito de perto, e já em diálogo com o Ministério para diminuir qualquer eventual risco, mas o que a gente espera é que cada atividade tenha os seus critérios adequados. Para a gente fechar com a Amanda Rosa, assessora técnica da CNA, vocês estão projetando que esse instrumento entre em vigor esse ano ainda? Saia do papel esse ano? A nossa expectativa é de que ele seja lançado ali no máximo na COP30. Mas como ele é um instrumento econômico e ele exige que, por exemplo, as instituições financeiras, o próprio mercado de investimentos, os próprios produtores se adaptem, ele é um instrumento de implementação longa. Então, ali ele deve ser lançado até a COP30, ali em novembro. O texto deve ser fechado um pouco antes, mas a implementação efetiva dele leva de 1 a 2 anos. Então, ali no final de 2026, meio de 2027, a gente consegue ter uma taxonomia já implementada, se tudo correr dentro do cronograma. Amanda, muito obrigado pela participação. Sucesso, parabéns. Imagina, muito obrigada pelo convite.